Olá, hoje vamos estar compartilhando a palavra de Deus, está escrito lá em Gênesis, a partir do capítulo 26, e é a respeito do que Deus tem orientado para fazer. Se Deus diz que vai acontecer independente da circunstância, independente do que você estiver passando, então você tem que crer e as coisas vão acontecer. E a palavra no capítulo 26 do livro de Gênesis diz assim: E houve fome na terra, além da primeira fome que houve nos dias de Abraão. Isaac foi a Abimeleque, rei dos filisteus, até Gerar. E o Senhor apareceu a ele e disse: Não desça ao Egito, habita na terra que eu te direi. Peregrina nessa terra, e eu serei contigo e te abençoarei, pois a ti e à tua semente eu darei todas essas regiões. A palavra do Senhor que nos chama a atenção que crise sempre existiu e sempre existirá. O que vai definir, o que vai fazer diferente é o que Deus tem para cada um de nós. Para Abraão, Deus disse: sai do meio da tua parentela. E Abraão saiu, obedeceu a palavra de Deus, e Deus fez multiplicar a sua herança, tanto física e quanto às materiais. As bênçãos que Deus disse que daria para ele em relação a filhos, deu aqui Isaac como uma promessa, parecia tardia aos olhos dos homens, mas chegou no tempo certo na vida de Abraão. Já para Isaac, Deus disse: permaneça aonde eu te digo, não saia, não desça até o Egito, fique aonde estou te dizendo. Então, para alguns, Deus vai dizer: sai do meio da tua parentela, mude de cidade, mude de estado, mude para que as coisas aconteçam. Para outros, Deus vai dizer: olha, eu vou fazer, fica onde está, porque eu vou fazer proezas aonde você tem. Porque é muito fácil, todos nós que somos imigrantes, vamos atrás de melhorias para as nossas vidas. Mas devemos estar atentos ao que Deus tem para nos dizer. Se Ele está dizendo vá, então devemos ir. Mas se Ele disser fique, devemos ficar, obedecer a tua palavra. A palavra de Deus diz aqui que Isaac obedeceu a palavra de Deus e ficou ali com Abimeleque, naquelas terras. E a gente vê que estava tendo crise em toda a parte da terra. Em todas as regiões havia fome. E é normal que Isaac quisesse ir para outro lugar para que pudesse então nutrir, alimentar sua família e também providenciar recursos para que pudesse sobreviver ele e aqueles que estavam à sua responsabilidade. Mas Deus disse para ele: fique onde está. E a palavra do Senhor diz que ele ficou ali naquele lugar e Deus o abençoou. E a gente observa que quando chegou um tempo naquela terra, as bênçãos na vida de Isaac eram tão grandes que começou a incomodar as pessoas que viviam naquele país. Abimeleque, ele ficou incomodado com as bênçãos que Deus estava doando, liberando na vida de Isaac. E então, olha, chamou Isaac e falou assim: olha, vejo que tem crescido bastante, então é melhor que você saia do meio de nós. E a palavra do Senhor diz que prontamente Isaac obedeceu, porque sabia que aonde ele fosse, Deus estaria com ele. E já que ele não era bem-vindo naquela terra, ele se mudaria, porque ele obteve tamanhas riquezas ali naquele lugar, ainda que houvesse um ambiente não propício para um crescimento. Mas o crescimento dele não vinha por sabedoria humana, mas vinha por uma bênção, uma palavra de Deus na vida dele. Então ele adquiriu tudo e então saiu. E observando que quando ele chega em um determinado lugar, ele manda os seus servos cavar o buraco que seu pai tinha cavado, onde havia água, e os amalequitas, eles tinham entulhado. Então a gente observa que mesmo tendo alguma coisa de herança que alguém nos deixou, por mais que tenhamos direito, às vezes o inimigo ele tenta entulhar aquilo que Deus colocou em nossas vidas. E a palavra do Senhor nos traz lá em Mateus capítulo 5 que não devemos contender. Se alguém quiser nos obrigar a caminhar uma milha, caminhe duas.
Se a pessoa quiser brigar por bens, dê a ela tudo o que ela queira e você segue em frente, porque as suas bênçãos não estão nas coisas materiais, está em obedecer a palavra de Deus. Não importa onde você esteja, Deus vai te fazer prosperar aonde você está. E a palavra do Senhor diz que então Isaac tentou abrir um poço que seu pai tinha cavado, os amalequitas tinham entulhado. Então começaram a contender os pastores de Abimeleque. Então ele deixou, foi para o segundo, cavou novamente, encontrou água. E aí começaram os pastores de ovelha de Abimeleque, começaram a brigar dizendo que aquele poço era dele também. E assim ele deixou, e até chegar no terceiro, ele cavou, houve água o suficiente. E ele falou assim, olha, então esse é Beceba, é aquilo que o Senhor é conosco. Então, o que a palavra não quer nos dizer é que não devemos brigar por aquilo que ainda que tenhamos direito. Na palavra de Salmos, capítulo 1, diz que aquele que medita na lei dia e noite será como árvore plantada junto da ribeira e dará o seu fruto na estação certa, onde suas folhas não caem e tudo que ele fizer prosperará. Então, se você quiser prosperar, obedeça a palavra de Deus, ouça a palavra de Deus, obedeça e não brigue por nada, porque não adianta. E a palavra do Senhor diz que então Abimeleque, vendo que Deus era com ele, chama ele para uma aliança. Essa aliança era para dizer que Abimeleque não iria contra a nação de Isaac, e Isaac também não iria lutar contra Abimeleque. Fizeram essa aliança porque ele obedeceu a palavra de Deus, não contendeu com Abimeleque a respeito do poço, não contendeu com Abimeleque a respeito das suas bênçãos que Deus estava tendo ali. Então houve inveja e ciúme de Abimeleque e todo aquele povo, que é natural que um forasteiro ele conseguisse bens materiais que algumas pessoas daquele território não conseguiriam. Mas o que devemos entender é que aonde você estiver, se você estiver orientado, pautado, respaldado pela palavra de Deus, Deus vai fazer você prosperar, independente de onde você esteja. Ainda que você olhe para os lados e não veja perspectiva de melhoria, perspectiva de um bom salário, perspectiva de melhorias financeiras, sua vida pode estar em uma montanha russa, ladeira abaixo, em termos de necessidade financeira. Mas se Deus liberar uma palavra para você disser que as coisas vão melhor para você, creia e confie que Deus fará meios para que você alcance. Eu lembro de uma passagem que quando eu estava me preparando para o vestibular, há mais de 20 anos atrás, tinha um professor de física chamado Raimundo, que era o terror dos alunos, e que todo mundo tinha medo desse professor. Mas ele na sua perspectiva, querendo ver o melhor dos seus alunos, dizia, olha, sempre faça aquilo que a maioria não quer fazer. Enquanto muitos estão dormindo, se dedique aos estudos, gaste mais tempo estudando, faça o que for necessário para que você consiga atingir o seu objetivo. E muitos alunos tinham aquele professor como tinha medo dele, mas se a gente for observar, ele tinha um cuidado, um zelo com os seus alunos, porque ele sabia que se quem quisesse vencer, teria que superar e deixar algumas coisas de lado. Quem é que não gosta de dormir? Todos nós gostamos de dormir, precisamos dormir por algum tempo determinado, 7, 8 horas, 9 horas, mas se o que você tem que fazer não tem tempo suficiente para isso, durma menos, trabalhe mais, a mais atinja o seu objetivo. E a palavra de Deus está dizendo, aquele que perseverar. Observe que a palavra diz que todos os profetas eram homens semelhantes a nós, com as mesmas paixões, com as mesmas dificuldades. Mas quando todos os homens que receberam uma orientação de Deus para executar algo para Deus, se acharam pequenos diante de Deus. Mas eles foram sinceros diante do Senhor e disseram, Senhor, eu não tenho força para isso. E Deus disse, você não vai pela sua força, mas vai pela minha força. A gente vê o caso de Josué, que quando Josué recebeu para que levasse aquele povo, depois que Moisés veio a falecer, e Deus disse, leva esse povo, e ele disse, temeu, porque Senhor, não consigo levar, tenho pouca força. E o Senhor disse para ele, esforça-te e tenha bom ânimo, porque eu serei contigo. E a palavra do Senhor está dizendo, esforça-te e tenha bom ânimo,
porque eu serei contigo. Então entregue nas mãos do Senhor, se esforce, se dedique e você alcançará o seu objetivo e glorificará o nome do Senhor através da sua vida. Quando Deus te colocar em lugares mais altos, Deus fazer com que você prospere em terras forasteiras. Então, um grande abraço, fique com Deus e obedeça a palavra de Deus em nome de Jesus.